Buscador de conhecimento. Amor e um abraço à alma do Matt e do homem que compartilha o conhecimento dele. Relato 20/1/2023. Primeiramente, quero dizer que eu nunca vi as imagens nas experiências. São como intuições, emoções. Não consigo ver como as pessoas falam que veem seres e tudo mais. Em Lins, eu tive a sensação que vi os buscadores e um casal na rua, assim como pessoas em favelas e amigos do trabalho, mas sempre foram sensações. Neste evento do dia 20 de janeiro, eu vi algumas imagens, não como um sonho, mas como sensações e emoções que se configuravam em imagens embaçadas em flashes. Tomei um banho, fiquei preparando tudo. Decidi conferir o zoom e não entrava no celular. Decidi entrar pelo computador e consegui conectar. Então, desinstalei do celular e instalei novamente e funcionou. Foi um ufa, mas aquilo desequilibrou minha emoção. Tentei me acalmar e manter a respiração firme e lenta, a fim de manter a leveza, e assim foi até começar. Ao entrar, testei o microfone do headphone e estava tudo ok. Mantive mudo, mas de alguma forma o Rafael acabou solicitando para cuidar do microfone que estava fazendo barulho. Isso foi muito estranho, porque ele estava mutado. Como eu estava de olhos fechados, eu não esperava aquilo e levei um susto, e isso me deixou ansioso. Mais uma vez eu tive que lutar com meu batimento cardíaco. Depois de alguns eventos da fundação, ando com uma sensibilidade emocional muito forte, mas desafiadora no aprendizado. Sessão 1. Começou o evento com a primeira sessão, com a expansão da alma. Como eu já consegui fazer isso 2 ou 3 vezes, e uma foi em Lins, eu fico esperando aquele ponto onde meu corpo parece estar com anestesia, onde a energia cresce dentro da cabeça e quando começa a sair eu fico leve. Eu fiquei lá quieto esperando o ponto e observando a respiração de minha emoção. Mas, dessa vez, a expansão não veio novamente. Sentia uma força segurando muito forte. Mas não desisti, apenas fiquei lá, esperando os movimentos dos campos acontecerem. A energia parecia não estar tão forte quanto das primeiras vezes, onde no dia 16 eu sacudia na cama. Seria como se eu estivesse agora mais equilibrado. E foi fato que fiz diversos trabalhos para conseguir focar no objetivo, apesar dos desafios emocionais dos últimos dias. Em primeira instância, essa pressão foi muito forte e incomum, e aumentou esticando meu pescoço como lá em Lins. Então aguardei novamente o ponto certo de relaxar e expandir, mas dessa vez eu senti apenas chegar ao queixo, só que de baixo para cima, e não como sempre de cima para baixo. Porém, toda vez que eu chegava no ponto de expansão, vi uma espécie de soluço, como um susto, algo como um bocejo rápido que cortava o processo, mas eu permanecia lá. Algo diferente também que senti foi como um buraco no peito. Não lembro de ter sentido essa expansão com essa característica ou aspecto. Senti muita dor, em especial na ponta superior da testa. De todas as elevações, essa foi a que senti dor. Na viagem de Lins e na experiência do dia 16, eu nunca senti dor como dessa vez. No momento que concentrei nessa expansão estranha para mim, eu não vi flash de luz, mas vi umas manchas amarelas nada muito nítido, tanto que eu apenas fiquei lá observando, mas não sei se era o que deveria ver, tive o sentimento que não era isso. Seção 2. Alimentar a alma da fisicalidade. Nessa sessão, eu concentrei um tempo e tentei enxergar com a emoção, o que o Selket explicou. Não vi luzes, novamente via as manchas e de repente estava indo para uma condição de sono e apareceu uma imagem de um local como um ambiente nas áreas de Israel ou Irã. Não sei, era como um deserto, tudo de pedra e areia com pequenas moitas de capim. Essa vegetação era amarela e não verde, mas não porque era seca, a cor dela era assim e tinha um morro de pedras atrás, em formato de chapada e um homem todo branco em pé. Uns 50 metros de mim. Ele era como um holograma, todo branco, como se a roupa fizesse parte dele. Ele era alto e estava apenas parado em uma estrada de pedras. Eu não conseguia aproximar. Quando foquei nele para observar, eu tomei uma espécie de susto e retornei. Foi como segundos, um milissegundo de imagem que apagou uma espécie de bocejo ou soluço. Seção 3. Quando foi iniciada a terceira sessão, tentei conectar com as almas, e fui tentando conectar, e Alexandre, Ani e Rafael foram os primeiros que vieram à minha emoção. Esses conectavam muito rápido, como se eles estivessem perto de mim em emoção.
Consegui conectar com Jefferson Rodrigues e Berenice, duas pessoas que eu não consegui conectar. Uma foi o Cristiano, que curiosamente eu fiquei buscando por um tempo e não senti a emoção, e até pensei, será que ele não está mais lá? A outra foi a Paula, mas tudo em questão de emoção, porque a energia dos buscadores era uma presença muito forte. Consegui conectar com a Hannah, até dei uma risada na hora. Com a Cláudia e a Delice eu tive dificuldades, pareciam que estavam longe. Outro buscador que tentei foi o Alex, por ser muito grato a ele por ter me mostrado o caminho da alma pela primeira vez, mas não consegui sentir a emoção dele. Porém eu agradeci muito pelo que ele doou de conhecimento para mim ao longo desses 3 anos. Em algum momento fui seguindo e chegou a hora de conectar com o seu cache. Esse momento foi para mim diferente, porque eu senti uma emoção diferente e de repente, como em uma sonolência, eu senti que estava na unidade da esquerda da sala, no sentido de entrada, onde o Sr. Cash estava sentado na cadeira da frente do piloto, e eu estava no fundo, e eu senti os campos da alma dele se aproximando. Ele falou algo positivo como aham, e eu só senti e agradeci. Foi muito rápido, mas trouxe uma paz. Não foi como uma imagem de um sonho, desta vez foi como uma sensação que se convertia em uma imagem embaçada, mas a emoção trazia uma imagem nítida. Outra sensação curiosa foi que senti uma inquietação e veio a imagem de Berenice. Eu senti ela e falei, concentre no barulho de água no fundo da cabeça. Mandei uma energia para ela e não sei se ela conseguiu pegar essa mensagem. Curiosamente, Berenice foi uma das primeiras pessoas que vieram falar comigo depois do final do evento e conversamos sobre isso. Seção 4. Conexão com os profetas. Foi complexo para mim. Não vi luzes e não conseguia conectar com nenhum deles, porque havia um conflito em mim. Algo dentro de mim buscava uma imagem de Moisés e só via um desenho de um livro de quando eu era criança. Um senhor com as tábuas nas mãos. De repente, eu vi um homem sem camisa em um local que parecia a frente de uma caverna, desolado com umas pedras nas mãos. Uma imagem mental. Depois de alguns segundos, o mesmo homem apareceu andando, agora vestido, na frente dessa caverna. Ele estava longe, apenas doeu o que eu conseguia, mas não conseguia aproximar dele. Jesus eu não conseguia conectar. Eu tentava conectar, mas o conflito continuava, porque algo dentro de mim falava que o meu match era o cientista, e que o Cristo, que ele seja abençoado, não era aquela imagem da Santa Ceia. Algo muito forte me falava que aquele não era o Cristo verdadeiro e que o Cristo não morreu. Talvez por isso foi muito difícil. Eu senti muita dor. Pela primeira vez em um evento da fundação, foi uma dor muito forte na testa e no peito, mas eu resistia lá sereno, pois alguns dias antes eu senti e chorei falando, tudo que nós passamos não é nada. O que eles tentaram matar o Cristo, imagina a dor que ele sentiu. A conexão com Maomé foi difícil também, mas veio uma imagem de alguns homens, dos líderes muçulmanos do Afeganistão, de uma imagem que eu vi alguns dias antes da internet. Essa imagem não sumia e ia aproximando do rosto de um homem. Então vi a emoção de que eu podia dar para eles, que eles estavam ligados a ele. Essa imagem não sumia e esse homem do centro da imagem não saía do foco. Depois de um tempo, apareceram outras pessoas de pele escura e olhos lindos, mas eu acredito que eram lembranças de imagens que havia visto em alguns momentos de pessoas felizes dessa região, que por sinal são muito bonitas. Pós-sessão. Algo interessante também foi que eu precisei voltar à rotina, e as cores das flores e folhas estavam mais bonitas e vivas, e eu sentia uma paz, como se eu estivesse dormindo acordado, como numa brisa. Me sentia muito pacífico e até pensava que não queria sair de casa para aquela sensação não acabar. Foi muito parecido com o pós-links, mas não senti a energia do amor, só de muita paz. Sonho da noite, 20/1 para 21/1. Sonhei com um restaurante em uma região árabe e no fundo tinha um homem moreno que lembrava o Jalal, porém mais novo, e esse homem era um garçom. Ele estava no fundo e de repente nesse restaurante os árabes começavam a levantar e entoar uns cânticos. Eu ia até o homem e perguntava em inglês, olá, você é o Cristo? E ele sério olhava para mim e balançava a cabeça, mas não falava nada.
Ele estava com ar de desaprovação com os árabes, que estavam dançando como se eles estivessem fazendo coisas erradas, diferente do que ele ensinou. E eu falei a ele chorando: um dia eles vão entender o que você quis dizer. Nesse sonho foi algo muito forte, a emoção de intuição que era o Cristo, o homem simples, novo, sério e um garçom, o que serve. Muito grato a todos e ao seu cast, em especial aos buscadores que relataram suas experiências lá mesmo. Foi bem diferente ouvir lá no meio deles.